Tem um tipo de visão sobre entretenimento que diz que pior do que uma obra ruim é uma obra que seja entediante. E eu discordo plenamente desse tipo de raciocínio. Primeiro porque tédio não é uma coisa universal. Uma coisa pode ser entediante pra mim, muito legal pra você, ou vice-versa. Começa por aí. E já em segundo lugar, às vezes o tédio ele é proposital pro autor, pro sentimento que ele quer repassar naquela cena ou naquele filme. Por exemplo, a Ghost Story é um filme que se utiliza muito do tédio e da câmera fixa, pegando momentos em que, entre aspas, não agregam em nada, só pra que você tenha um tipo de sentimento. Ou, sei lá, a reta final de Evangelion, que tem aquelas cenas do elevador que é super parado, e tudo isso é só pra te dar um desconforto ainda maior naquela situação, e funciona, porque é entediante. E se a gente for sair pra outra mídia, Boa Noite Pum Pum tem alguns capítulos que são basicamente só o Pum Pum andando pela cidade. É um nível de tentar te colocar no tédio do protagonista que ele tá sentindo ali. São momentos muito únicos, são sentimentos muito únicos. Todos esses exemplos que eu dei, o tédio, ele é uma coisa proposital na obra, e acaba enriquecendo bastante ela com significado. Eternos não é uma dessas obras. Eternos talvez não deveria nem existir como existe. Eu sou o Milberu e você tá no quadro Depois do Estalo, em que a gente analisa todos os filmes depois de Vingadores Ultimato do MCU. A gente tá seguindo por ordem de lançamento, então a gente já passou por todos os outros filmes antes de Eternos. Se você quiser dar uma olhada, a gente tem uma playlist... Eu não sei aonde eu me perdi no YouTube, mas é isso. Esse, meus amigos, é o Depois do Estalo dessa semana. Antes de começar de fato sobre essa review, eu preciso dizer que eu tava fugindo desse filme como o Diabo Foge da Cruz. Eu me lembro de isso bastante tempo do filme ter lançado, meu irmão tava assistindo no sofá. Eu simplesmente olhei e falei, não quero assistir. Por quê? Não sei. Não sei se é a minha antipatia pelo Harry Styles, não sei se é porque eu achei o filme muito cinzento, ou se é, sei lá, todas essas coisas, mas eu tinha um pequeno vislumbre assim no fim do meu cérebro que me dizia que esse filme tem personagem demais, e eu estava completamente correto nesse último ponto. Um segundo pequeno aviso que eu vou dar aqui é que em todas as obras que eu falei até agora dentro desse quadro, eu ignorei o material original. Eu acho que essa é a maneira mais justa de se propor para fazer esse tipo de review. Mas com Eternos, eu não vou só não ligar, eu vou cagar e andar pro material original, porque eu sinceramente não conheço. Eu lembro que eu já disse isso no último vídeo de Shang-Chi, mas que eu não conheço tanto assim da cronologia Marvel. Li algumas coisas, mas não li muita coisa de Marvel. Mas é até interessante eu chegar nesse filme completamente desarmado, porque me deixa mais aberto para fazer algumas observações. Esse é um filme que, diferente de Viúva Negra, de Homem-Aranha, Shang-Chi, que erra em coisas básicas, Eternos não erra em coisas básicas. Eternos tem um pacing lento, mas que é justificado. Eternos tem cores consistentes para a obra. A edição não é nada mal, na verdade. Eternos também consegue criar empatia simples com os personagens que ele te coloca. E Eternos não erra em nada muito básico, comicamente básico, tipo Viúva Negra. Ele erra em pontos menos cruciais, mas que em qualquer outra obra você provavelmente não sentiria tanto isso. Mas como Eternos é a obra que se propõe, então você sente. Mas qual que é o grande preceito de Eternos? Eternos é basicamente esses deuses, esses super seres que estão na humanidade faz muito tempo e eles nos guiam, nos ajudam em alguns pontos. Os deuses, mano! Então Eternos quer contar essa história desses deuses, mas que ainda assim conseguem ser humanos como nós, gente como a gente. Essa é a grande proposta de Eternos. Eu não tô nem exagerando. A Clouzal, a diretora desse filme, ela disse que se empolgou com a ideia de Eternos porque ela poderia fazer esse tipo de história, basicamente uma mitologia grega. Só que para esse efeito você precisa acreditar que esses caras, eles são humanos. E esse efeito não chega na gente. Não sei porque eu fiz a mãozinha de italiano, mas eu fiz. Ma bene. Nada no mundo se compara ao modo que um italiano prepara os seus tomates. Do ponto de vista do espectador, a gente vê sim como os humanos são importantes para os Eternos. Os humanos são meio que a razão de ser dos Eternos. Eles são importantes para suas missões e sua vida merece ser preservada. E o filme ele coloca os Eternos em um patamar e a humanidade em outro, e parece que os Eternos veem a humanidade como, sei lá, uns cachorros muito cuti-cuti, principalmente os bonzinhos, mas a gente chega lá depois. Que cachorro gay? Não sou cachorro, não! Mas isso não tá exatamente no texto do filme, isso tá na cinematografia do filme, a maneira como ele mostra
gosta desses personagens. E querendo ou não, isso também é texto, né? Tirando a Cersei e o Phastos, que tentam ter algum tipo de vida humana normal, todos eles meio que parecem meio alienígenas. E tudo bem que eles são, mas não era essa a proposta do filme, provavelmente. Todos os outros Eternos vão ver os humanos ou como uns coitadinhos que precisam ser curados e precisam ser guiados, ou então como esses humanos malditos, eles são tão tolos. E aí isso ajuda a fazer esse afastamento que já tem na cinematografia. E é até interessante a gente fazer comparação dos Eternos com outros super seres da mitologia Marvel. Por exemplo, os Vingadores, eles não têm uma apresentação de eles por nós. Não, é muito como se eles fossem os melhores de nós. Eles são campeões da Terra. Resumidamente, é isso que os Vingadores são apresentados cinematograficamente. Os eles por nós é uma vibe muito mais Eternos. E isso é um problema. Porque, como eu disse, não é isso que o filme quer. Mas eu vou ser justo aqui. Eu sei que é difícil fazer com que esses personagens super seres não pareçam tão alienígenas. Mas se esse é o caso, por que você vai querer contar a história dessa maneira? Por que não fazer justamente com mitologia grega mesmo? Fazer esses deuses brigando entre si, e dentro dessas brigas deles entre si, a gente consegue ver a humanidade dentro deles. Pique mitologia grega mesmo, que era para ser o material principal para Eternos. Porque dessa maneira a gente conseguiria ver a humanidade dentro deles de uma maneira muito mais ativa, muito menos passiva, como a gente está vendo. Eternos poderia ser só um novelão, e dentro desse novelão a gente conseguiria ter essa característica de humanidade dentro de super seres um pouco mais visível. O filme prefere colocá-los como os Guardiões da Terra de uma maneira bem genérica mesmo. Mas eu consigo limitar algumas coisinhas. Eu consigo entender a Cersei ser do jeito que ela é, porque desde o começo do filme já é mostrado que ela se importa com os humanos, porque tem aquela cena dela pulverizando uma parede que iria cair numa luna, por exemplo. Isso é um típico caso de Save the Cat. Então daí você já entende que essa é a característica dela. Emocionalmente você já entende que essa é a supermãe da galera, assim, da humanidade. Mas agora, quanto ao resto, qual é o momento salvando o gato que eles têm? Eles têm aqueles momentos deles lutando contra os, sinceramente, os vilões tão irrelevantes que eu esqueci o nome agora. Deviantes, meu Deus do céu, Deviantes. Mas esse não é necessariamente o momento de salvar a humanidade, porque são cenas muito curtas e muito pequenas e que não vendem exatamente a emotividade que vende esse começo da Cersei, por exemplo. Só um pequeno parêntese aqui, porque eu percebi que eu não tinha falado o que eu quis dizer com Save the Cat. Save the Cat, eu estava mencionando o livro de roteiro de mesmo nome, Save the Cat. A tradução disso seria salvar o gato. Nesse livro de roteiro, o autor ele mostra como a gente consegue mostrar empatia de maneiras diferentes para o nosso protagonista, para que o espectador sinta empatia por ele. E a maneira mais fácil de fazer isso é fazer o protagonista salvando um gato. E esse gato pode ser literal ou metafórico, mas ele precisa ter esse impulso de herói para que nós consigamos gostar daquele protagonista. Tem muitas críticas a esse manual de roteiro, mas ele existe e às vezes essa regra ela se aplica. Para tentar mostrar um outro ângulo de alguém que realmente tentou se inserir na humanidade e até conseguiu, o filme coloca o Phastos e ele acaba sendo um personagem muito legal de se ver. Não só por causa disso, mas porque ele é um personagem que ele tem limites muito bem definidos, e apesar de ser caricato, ele ainda tem as nuances dele bem simplesinhas, que, como eu disse, são realmente simples, mas são o suficiente para que você entenda aquele personagem. É um dos melhores personagens do filme, na verdade. E sim, nesse filme a gente finalmente tem o primeiro beijo gay do MCU. Os gays venceram, rapaziada. Os gays venceram. Que demais! Mas mais ou menos porque essa é uma cena que pode ser facilmente cortada por um país meio esquisito, então ela foi montada pra funcionar desse jeito. Enfim, eu tô de olho que é fácil de tirar essa cena, e eles pensaram nisso, com certeza. E tal, o filme até tem outros personagens legais, engraçadinhos, o Kingo é super legal em cena, mas eles não são necessariamente personagens. Eles são muito mais ferramentas, excelentes ferramentas, mas eles são ferramentas de roteiro. Eu não consigo não pensar que é porque, provavelmente na obra original, esses são os personagens que tem, mas eu sei que tem um gender bend de alguns personagens, mas mesmo assim o filme sentiu a necessidade de colocá-los. Eu só não sei se... Eu não sei não, essa não foi uma boa ideia. Esse filme é um filme longo, gente. Esse filme é um filme realmente longo, e colocar 10 personagens, cada um deles com alguns momentos importantes assim, vai tomar tempo de tela. Mas eu já chego nessa parte aí de tomar tempo de tela. Antes de chegar lá, eu preciso falar que de fato todos são
importante, nenhum desses personagens você pode remover facilmente da trama, o que é um sinal de uma narrativa bem amarrada. Só que nenhum deles consegue ser um personagem. A gente tem só 4 personagens com características, com objetivos bem claros. E acaba que você não sente nada por esses personagens porque você não vê as dores deles. Por exemplo, um personagem que você vê as dores e você meio que entende é a Sprite, por exemplo. A Sprite, ela tem 3 cenas. Ela tem a cena dela no bar, em que ela tá disfarçada com o corpo de uma mulher adulta. Depois tem a cena dela com o Kingo, que o Kingo fala do Tinkerbell e esse tipo de coisa. E por último tem a virada de chave dela, porque agora ela é do mal. É isso. Isso não é nada demais, mas pelo menos é alguma coisa. Alguma coisa rolou em termos das dores da Sprite. Então, foi o que deu pra fazer com o tempo de tela que tem. E esse negócio da Sprite é resolvido de uma maneira tão porca que eu não quero nem ao menos comentar. Mas, como eu disse, a gente tem 10 personagens, 4 têm objetivos principais bem definidos. O Ikaris, a Cersei, o Phastos e a Sprite, certo? Certo. Dentro do panorama geral de Eternos, isso é um número baixo. Mas vamos ser justos, 4 personagens com decisões importantes é um número relativamente aceitável. Eu diria até que é a média dos personagens. Só que se esse é o caso, você gastou bastante tempo que poderia ir pro drama desses 4 com outros 6 que só são floreios ou nuances dentro da narrativa, como por exemplo o personagem da Athena, por exemplo, e o Gilgamesh também. E aí esses outros 6 personagens são muito mais sombras do que um personagem deveria ser, do que de fato personagens têm essa característica, né? É muito mais do que você acha que aquele personagem faria do que ele de fato faz no filme. Outro ponto que joga meio contra o filme é a montagem. Montagem, eu digo, a ordem que as cenas vão aparecendo no filme, né? O filme ele começa com a chegada deles no Brasil, na Terra, não sei por que eu falei Brasil. E aí vai para os tempos atuais, aí depois volta de novo para um flashback, aí depois eles vão andar mais um pouco, aí depois tem outro flashback. E essa é a estrutura do filme até o twist do... Spoiler, eu acho. O Ikaris é um babaca. Ele tem uma vibe muito grande de Capitão Pátria. Não sei porquê, mas eu tava esperando por isso. E esse tipo de montagem, ele é relativamente ousado pro MCU. De verdade, eu não tô sendo irônico. É realmente ousado pros níveis do MCU. Você fazer uma montagem que é muito mais sobre cargas. Ou seja, você teve um momento positivo, no flashback a gente vai ter um negativo. Ou o contrário. A gente tá aqui no presente com um momento negativo, no flashback vai ter um positivo. E isso é um tipo de montagem que é muito mais emotivo. É nesse sentido que eu digo que é ousado. Porém, pro tipo de história que a Marvel geralmente tende a querer, prefere fazer, ele não pode seguir dessa maneira. Tanto que na hora do twist do Ikaris, você tem esse flashback chegando do nada de novo. E ele, diferente dos outros que faz essa mudança de cargas, ele só vai te dar uma justificativa. Tipo, foi isso aqui que aconteceu, sabe? E aí eu fico realmente me perguntando se não era mais interessante deixar esse filme de uma maneira mais linear, né? Que aí você teria todo aquele momento positivo, aí depois tem aquela questão do Druig, depois a gente chega para os tempos atuais. Eu sei que isso é completamente absurdo de se propor nesse filme, mas esse é um filme que já sofre com inchaço, porque vamos lembrar, esse filme é longo que só a porra. E você montar dessa maneira faz com que ele pareça ainda mais longo. E aí soma tudo isso com o fato de que a gente tem só 4 personagens que de fato fazem escolhas importantes. E os outros 6 que vão tomando tempo de tela só para ser caracterizados. De algumas piadinhas que vão acontecendo também. O que não necessariamente seria um problema. Mas é isso. É um filme de pouco mais de 2 horas. Eu acho que ele tem 2 horas e meia, mas que parece que são 4. É muito, muito longo. E vocês estão ouvindo isso de um cara que realmente gosta de O Irlandês. O Irlandês é um dos meus filmes favoritos, Scorsese. E eu não me senti tão cansado como me senti em Eternos. E eu só consigo pensar que esse filme ser longo também contribui para uma coisa que tá meio que intrínseca dentro, na verdade, que a Marvel quer deixar implícita, né? Que é a cosmologia da Marvel, essa mitologia cósmica da Marvel que eles querem colocar. E se eu posso elencar uma das coisas que esse filme tenta fazer e que consegue, é de fato startar essa parte mais cosmológica do universo Marvel. Ele tinha provavelmente esse único papel e ele cumpriu. Se cumpriu bem como um filme, da minha visão não. E tá, esse filme cumpriu esse papel imbuído pelo estúdio de startar essa parte, beleza, mas pra mim, como filme, ele não é bem sucedido em muito ponto. Talvez Eterno seja o filme mais interessante que eu já tenha feito review aqui nesse canal, porque, como eu disse, ele não tem grandes êxitos visíveis e ele não tem grandes erros visíveis também. Ele consegue alguns marcos, mas mesmo assim, por exemplo, ele consegue ser o primeiro filme da Marvel que tem beijo gay, ele consegue ser o elenco mais diverso da Marvel, eu até esqueci de comentar isso, mas ele é um elenco muito diverso. E
ele consegue ser o primeiro filme da Marvel com sexo. Ai, que delícia! Isso é muito foda, de verdade. Eu me lembro que quando eu vi a cena, meu Deus, sexo no filme da Marvel, eu vibrei igual o Nando Moura. Por ter sexo no filme. Sexo. Esse filme vai ficar na tier list no rank C de sexo. Então é isso. Ele tá melhor do que Viúva Negra, Homem-Aranha, mas não é melhor do que Shang-Chi. Mas ainda assim, esse talvez seja o filme mais difícil de eu recomendar pra quem, sei lá, não assistiu, assim. Eu imagino que ele vá ser importante pros próximos filmes, que eu já esqueci qual que vai ser o próximo. Mas é isso. Fundamentalmente, esse filme não era pra ter sido feito desse jeito, gente. Nesse canal a gente tem review de várias coisas. Jogos, quadrinhos, séries, várias outras coisas. Então, se você quiser sair aqui desse universo Marvel, aqui desse canal, a gente tem vários outros vídeos. Só clicar, se divertir. Compartilhe e comenta esse vídeo. Dá um like, se inscreve se você não for inscrito. E é isso. Se você tá aqui pro próximo Depois do Estalo, você já sabe qual é o próximo filme. Eu não lembro, mas é isso. Falou e até o próximo vídeo.